Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Radar Mercado. Hoje vamos para mais um dia de análises. Vamos dar uma olhada aqui nos mercados aqui internacional e nacional, hein? Bora que bora. Tá, lembrando, a gente sempre faz análise no Nasdaq, no euro, no gold, no Bitcoin, no dólar e no índice, meus amigos. Tá, que são os mercados mais relevantes ali do mundo, beleza? Então bora que bora. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui no Nasdaq, olha só, a gente estava de olho em algumas coisas aqui, por exemplo, ele subindo, limpando a liquidez de um fundo. Ele fez, né, essa limpeza de liquidez, Ele deu essa limpada na liquidez aqui, ó, porém foi no momento da notícia, né, e assim, até gerou uma oportunidade, apesar de eu não estar muito de olho neste horário, tá? Olha só, então ele até gerou uma boa oportunidade aqui, ó. Na hora que ele limpou essa liquidez, tá vendo? Voltou, aí desceu com alguns candles, né? Veio testar e começou a gerar quebras de estruturas, né? Então assim, até gerou algumas oportunidades que eu falei, mas eu não estava muito de olho, tá? Depois ele até limpou esse outro fundo de liquidez, que tá visível lá nos 5 minutos. Olha lá. Limpou e foi subindo, mas hoje eu não olhei muito não, tá? Mas ficou legal, ficou bem bacana, beleza? Olha só, a gente tinha algumas outras coisas, mas beleza. Olha só, então vamos lá, Nasdaq na máxima histórica, né? Então a tendência é ele querer continuar subindo, obviamente. Ainda mais mercado internacional, galera, não tem como brincar. Vou deixar marcado aqui esse fundo aqui de liquidez. Apesar que é um fundo que está muito próximo, né? Marcar esse fundo aqui também. E a gente tem ali os fundos mais abaixo. Como esse movimento aqui foi um movimento de captura de liquidez, pode ser que ele não venha limpar de novo aqui, né? Limpar essa liquidez, mas é uma opção, né? Não vou deixar marcado, mas ele pode querer ir lá, beleza? Então a gente tem aqui, por exemplo, esse fundo aqui de liquidez. Então ele vindo aqui limpando essa liquidez, ficaria legal pra gente pegar uma movimentação de alta, caso ele venha dando quebra de estruturas, entendeu? Então se ele der boas oportunidades aqui, dá pra pegar. Tanto nesse, agora esse aqui não fica muito legal não, né? Só se ele der uma distanciada, assim, por exemplo. Ele dá uma distanciada, aí ele vem aqui, entendeu? Aí seria uma opção mais legal. Ou ele vem lá embaixo, beleza? Ele limpa toda essa liquidez e sobe de novo, né? Então ficaria legal, tá vendo? Ele até limpa aqui embaixo, tá vendo? Limpa a liquidez desses fundos, então ele desce até mais um pouquinho aqui às vezes, né? Ou às vezes ele só faz só essa captura bem pequenininha, né? Mas só de ele estar capturando esses fundos aqui de liquidez já é muito bom, tá? Agora, para queda, pessoal, para queda seria caso ele limpasse essas liquidez aqui, de preferência até lá embaixo, né? Seria a melhor opção. Se ele limpasse essas liquidez tudo aqui e desse uma corrigida. Então ele limpa, dá uma corrigida, volta a cair e deixa a estrutura de topo, né? E daí pode dar uma boa venda. Tá? Às vezes ele até limpa aqui assim, ó. Aí não reage muito bem, volta a cair, vai deixar o topo de liquidez lá. Ele vindo aqui limpando a liquidez, a gente tem uma venda para seguir vendido, beleza? Ou mais embaixo, né? Tanto faz. Não tem problema. Se ele quiser vir aqui, ó, limpar essa liquidez, subir e não quiser subir e voltar a cair e deixar um topo ali de liquidez, beleza, ele só vem, limpa, faz o choque e derrete. Belezinha? É mais isso então, tá, galera? Tá, galera? Tá, galera, beleza? É mais isso então, tá? Os fundos aqui de liquidez, se ele quiser limpar, beleza, show de bola, é só sobe comprado. Ou vem caindo, vem deixando topos de liquidez. Beleza? Bom, agora no ouro, seguinte. Vamos ver o que a gente tinha de olho aqui. Tá, a gente tinha, deixa marcado isso aqui. Bom, a gente tinha ele movimentando, capturando a liquidez do fundo, né? Ou ele limpava aqui embaixo. No caso ele fez isso, né? Com a notícia ainda, né? Hoje o mercado limpou a liquidez tudo com a notícia, galera. Olha lá, ele limpou a liquidez ali de baixo. Ele até tinha tentado limpar antes, né? Aí ele voltou. Provavelmente tirou no 0 a 0 aqui. Esse movimento é familiar. Eu acho que eu até cheguei a entrar nesse movimento aqui cedinho.
Acho que eu até cheguei a entrar, tinha colocado o stop aqui assim, e daí eu saí no 0 a 0. Aí depois eu fiquei atento com a notícia, nem olhei mais também. Eu só vi quando o mercado já tinha puxado aqui em cima e já tinha dado uma oportunidade de venda, né? Que olha só, ele deu essa oportunidade de venda aqui, ó. A gente tinha topo de liquidez, tá vendo? E a gente tinha desenhado, ó. Ele cai, às vezes até captura liquidez, mas às vezes não precisa, né? Sobe um pouquinho e volta a cair. E daí ele vai lá e captura. Fez exatamente aqui, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? Fez aí, ó. 1, 2, 3. Deixou vários. Deixou 2 topos de liquidez. E foi lá, limpou a liquidez de todos com a notícia, ó. Fez aqui o choque, ó. Fez 1, 2, 3 e quebrou o fundo aqui, ó. Quebrou esse fundo aqui, mas assim, dá até pra considerar o pavio também, né? Ambos os dois, nenhum está errado. É melhor, às vezes, é melhor com o pavio, quando ele quebra o pavio. E daí aqui seria o teste, né, da estrutura. Acho que eu vou pagar ali uns 2 para 1, né? E no caso teria aquela outra aqui em cima, né? Também daria uns 2 para 1. Não chegou a pagar muito não também. Também provavelmente ou seria 0 a 0 ou sei lá, ou estaria até agora, né? Geralmente quando tem notícia assim, pessoal, o mercado fica desse jeito aqui, ó. Bem lateral, mas ok. Vamos lá então. O que a gente tem aqui pro mercado hoje então, né, galera? Pra gente ficar de olho aí no fim de semana e... Quer dizer, no fim de semana, ó. Na sexta-feira ou nos outros dias, né? Bom, a gente tem um fundo aqui. Temos esse fundo aqui também. São fundos de liquidez ali. Temos o topo ali também, ó. E tem o topo da notícia, né? Tem esse topo e o topo da notícia. No caso, esse topo aqui é bem interessante. E o topo da notícia aqui. Então, assim... Esse aqui tá muito próximo, né? Esse fundo aqui tá muito próximo. Mas quem sabe, né? Ele vindo capturar a liquidez, limpando essa liquidez desses fundos aqui. Pode ser que ele gere uma oportunidade de compra aqui, ó. Beleza? Ou ele vindo lá em cima. Deixa eu só ajustar aqui. Vamos lá. Então ele vindo ali em cima, tá vendo? Limpando esses liquidez de topo aqui, pode gerar uma possibilidade aqui pra gente ser vendido junto com ele. Ou ele vai lá em cima, tá vendo? Vai lá em cima. No caso aqui, ó. Ele limpa lá a liquidez. Só que tá muito longe, né? Mas é um topo de liquidez muito bom, tá? Muito, muito bom. No caso eu falei aqui só de vendas, né? E uma compra. Também ele pode tranquilamente, né, subir, desrespeitar, quer dizer, até respeitar um pouco esses topos aqui, voltar a subir de novo. Daí ele vai deixar o fundo lá. E daí a gente tira uma compra para seguir comprado com ele, né? Ou ele faz ao contrário, né? Ele vem caindo, às vezes até sente essa liquidez, entendeu? Vem cair aqui, sente um pouco a liquidez, volta a cair de novo. A gente tem um topo ali, ó. Aí ele vem, faz a captura. Daí a gente segue vendido com ele. Bacana, né? É isso aí. Vamos para o euro, tá, pessoal? O euro, os mercados lá fora, todos, né, capturaram liquidez e seguiram essas movimentações, ó. Olha só o euro como é que ficou, pessoal. O euro moveu com a notícia e travou. O resto do dia inteiro tá ali, ó. Mas é claro, ele pode seguir vendido ainda, né? Porque ele tá limpando a liquidez do topo. Então a venda ali continua ali, quer ver? Olha lá. A venda segue aqui ainda. Mas é assim, fez o primeiro choque e estopou. Aí já não ficou muito legal, né? Aí já não ficou muito legal. Aí ficou assim, ó. Então é aquilo. Ele pode reagir à liquidez, claro. Porque a gente tem uma movimentação de baixa bem interessante, tá? Ele pode começar um ciclo de baixa muito bom. Então se ele vir caindo aqui, ele até deixa um topo aqui pra trás aqui, ó. Daí a gente pega a venda na captura da liquidez do topo, entendeu? Ou às vezes até lá embaixo, né? Ele vai assim, ó. Entendeu?
Mesma coisa. Beleza? Agora, se ele vir subindo daqui, ele pode gerar oportunidades, tá? De compra, claro. Tá lateral aqui, pode ser só um movimento de aceitação para ele explodir para alta. Então, caso ele venha aqui e limpe essa liquidez, ele vai deixar um topo aqui pra gente, que dá um fundo. Daí a gente tem a captura da liquidez para seguir comprado. Mas isso que eu vejo de compra por enquanto no euro, galera. Beleza? Vamos que vamos. Bom, no Bitcoin, galera. Bitcoin a gente tem aquela movimentação também, ó. Tá limpando essas liquidez de topo, né? Olha só, tá limpando esses topos aqui de liquidez. Tudo mais. Porém não reagiu para venda, nem nada do tipo. Inclusive ele tá subindo devagar. Pode ser um ganho de velocidade direita. Para ele ganhar mais velocidade ainda, né? E vir subindo cada vez mais. Limpar essa liquidez desse topo aqui. Entende? Olha só como ele tá subindo bem devagar. Ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Entendeu? E ir embora. Sabendo disso, o que a gente pode ficar de olho, né? A gente tem fundos de liquidez aqui pra ele. Então aqui um fundo de liquidez bom, aqui também. Entendeu? Aqui são fundos de liquidez também. E é isso aí, a gente tem esses fundos. Então ele vindo limpar uma liquidez de algum desses fundos, já fica legal, tá? Não precisa ser exatamente desse fundo aqui, pode ser desse. Só que esse aqui já não é tão bom assim, porque tá muito próximo, né? Tá muito pequenininho. Ele tem margem pra vir até aqui embaixo pra poder subir de novo, entendeu? Então ele limpando alguma dessas liquidez fica legal pra compra, né? Fica muito bom pra compra. Agora a gente tem o topo ali em cima, então ele pode querer fazer isso, né? Vem aqui. Só que daí já vai estar contra a tendência, vai estar bem arriscado, tá? Mas ele pode querer dar uma venda aqui, ó. Pode ser. Apesar que essa movimentação, que nem eu falei, pode ganhar uma força danada isso aqui, tá? Porque a galera fica tentando vender contra isso aqui. Apesar que tá limpando liquidez, né? Tá limpando a liquidez, entendeu? E como ele tá limpando uma liquidez, a gente pode ficar atento para venda. Principalmente depois dessa movimentação, limpando a liquidez e tudo mais. Claro que pode ser o ganho de velocidade direita, ele simplesmente só explodir para alto. Mas como ele subiu, limpou uma liquidez e tá subindo mais devagar, tranquilamente ele pode querer, ó, corrigir, entendeu? Não quer dizer que ele vai corrigir, entende? O mercado pode fazer as duas coisas, pessoal. Você tem que ter em mente isso. O mercado ele pode fazer as duas coisas, tá? Não é porque ele tá subindo aqui meio devagar e tudo mais que pode ser um ganho de velocidade direita, tá? Se não tivesse liquidez, ok, ficaria mais à vista isso, né? Por exemplo, ele tá subindo aqui, tá subindo devagar, de repente ganha velocidade para mim limpar essa liquidez, entendeu? Aí sim fica mais interessante. Mas aqui ele tá subindo devagar, ok. Pode ser um ganho de velocidade, ok, mas tem a liquidez atrás. Então você tem que pensar que, poxa, tem a liquidez. Então eu posso ficar atento com vendas. Se ele fizer isso aqui, ó, vem, limpa a liquidez, até sente um pouco, mas volta a cair. Ele vai deixar o topo de liquidez pra gente, só esperar a captura e pegar a venda, entendeu? Simples assim. Muito simples. É isso. É isso. Tá? Mais nada. Enfim, vamos para o dólar. O dólar fez algumas coisas aqui. Por exemplo, ele caindo, limpando uma liquidez e tudo mais. A gente tinha também essa região aqui, né? Que ele poderia lá sentir. Né? A gente tinha esse marcado. Não sei se eu deixei marcado. Eu acho que eu deixei marcado junto com esse. Se ele deixar o topo aqui ficaria legal. Mas só dele bater nessa região ele poderia dar a venda, né? No caso ele fez isso, só que ele não chegou a encostar lá na região. Ele ficou num fair value gap aqui no meio do caminho. Travou num fair value gap e voltou a cair, ó. Junto com a notícia. Derreteu, cara. E ele até deu a opção de compra, né? Olha lá, foi exatamente em cima do desenho. Engraçado isso, né? Só que, cara, pagou, né? Pagou. Olha só. Pagou uns 13 pontos. Um 2 para 1, né? Talvez se a pessoa tivesse pego bem no fiozinho aqui do candle, sairia um 3 para 1 aqui, né? Então assim, pagou a compra, né? Mas era um movimento meio ruim, né? O mercado não estava respeitando muito bem, porém é um fundo de liquidez. Mas vamos que vamos, ó.
A gente então tem essa retração aqui, essa retração não, esse movimento aqui. Deixa eu mudar a cor aqui para o branco, para vocês verem melhor. Olha só, a gente tem aqui, ele buscou até, aqui ó, olha lá, antes ele buscou ali os 50 ali e tudo mais, né, mas ficou bem um fiapinho. Ele pode querer vir buscar agora completamente, né, acima dessas regiões aí, porque agora a gente tem um topo de liquidez, entendeu? Seria esse topo. Então é um topo de liquidez muito bacana, ele pode querer vir limpar essa liquidez aqui, tá, galera? Claro que ele não precisa vir na sexta-feira, né? Ele pode vir segunda, mas se ele vir sexta, fica legal também. Ele vem, limpa essa liquidez e dá a venda pra gente. Entende? Muito bacana, tá? É claro que ele não precisa necessariamente ir lá, né? Então, por exemplo, ele tá subindo aqui. Ele pode cair, vai criar um topo de liquidez, renovando esse fundo principalmente. Ele vai lá, limpa a liquidez do fundo, do topo, quer dizer, e dá a venda também. Simples assim. Porém, a gente tem algumas regiões aqui. Então, por exemplo, a gente tem esse fundo de liquidez. A gente tem aquele fundo lá atrásão. Então, se ele acaso vier assim, subir e depois voltar e limpar essa liquidez, dá até para pegar uma venda aqui junto. Tá? Quer dizer, uma compra. Principalmente se ele vir abaixo aqui, ó. Mais abaixo aqui, porque é um fundo de liquidez lá há mó tempo atrás, entendeu? Fundo de liquidez lá do ano passado. Então, gente, ele pode querer ir lá buscar, entendeu? E se ele for buscar, fica legal. Então, ele pode tanto limpar essa liquidez aqui, né, por exemplo, ou vir limpar essa liquidez aqui embaixo, que fica muito melhor. Aí é a compra da compra, hein? E é isso. E caso ele suba daqui mesmo, né, ele tem que pelo menos limpar essa liquidez primeiro, reage um pouco ela, aí não dá nem venda nem nada, sobe de novo, rompe o topo. Aí ele vai deixar o fundo de liquidez lá, tá vendo? Aí ele vem e limpa a liquidez do fundo. Daí a gente tem uma opção de compra pra seguir comprado. Belezinha? Então é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Tamo junto, vamos que vamos e até mais. Deixa o like, não se esqueça, tá? E valeu!